Se você quer entender um pouquinho mais sobre os arquétipos de venda, como utilizar um arquétipo, como que o arquétipo ele vai influenciar na tua tomada de decisão na hora da venda, vai influenciar na tomada de decisão do teu cliente quando ele estiver contigo. Se você quiser entender como que você vai melhorar a performance do teu vendedor baseado em alguns pontos-chave, você tem que ficar nesse podcast até o final, porque o Fernando literalmente vai contar tudo. Já alinhei com ele que não é para ficar com letras miúdas e nem deixar informações no ar. Eu quero que ele entregue tudo que ele puder entregar. Fica aí, porque vai ter muito conteúdo. E hoje o tema é arquétipos humanos utilizados nas vendas. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que democratiza o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou Fernando Becker. Bem-vindo, Fernando. Que honra te ter aqui no Toca o Sino Podcast. Cleon, bora para mais um Toca o Sino Podcast? Bora aprender com o Fernando aí. Bora aprender. Tava com saudade de gravar. Faz um tempinho que a gente não grava, hein? Faz um tempinho que a gente não grava. A gente gravou antes de viajar. Sim. Cara, o mês de abril foi um mês de muitas viagens e agora estamos voltando a gravar. E, cara, hoje trazendo um cara muito especial. Mas qual convidado que não é especial? O Fernando é um cara bem especial e vai ensinar bastante pra gente. Exatamente. Fernando, conta um pouquinho aí, se apresenta aí pra gente um pouquinho. Vai lá, Fernando, se apresenta. Legal, meu nome é Fernando Becker, então sou CEO da Escola Incomum. O que é isso? É uma escola voltada para desenvolvimento pessoal, profissional e fundamentalmente de vendas. Massa. Então nós trabalhamos ali o desenvolvimento tanto da parte psicológica, da parte mental e também da parte técnica. Legal. De vendedores e de pessoas que queiram se desenvolver também. Então a gente tem vários tipos de conteúdos multidisciplinares na nossa plataforma. Legal. E eu sou coach de vendas, né? Então Massa. Esse é o meu trabalho principal e eu quero trazer para vocês aqui informações importantes para a gente transformar os vendedores em vendedores incomuns. Que legal, porque esse é o conteúdo que o Fernando fala, e eu conheci o Fernando, até para vocês entenderem, dentro de um grupo de network, um mastermind que a gente participa. Na verdade, eu conheci ele no evento e acabei ajudando ele a tomar a decisão de entrar para esse grupo de empresários, para esse mastermind, e a gente vem trocando figurinha desde então. O nosso trabalho é muito complementar, a gente tem um foco muito grande em falar com dono, com gestão, e o Fernando ele tem um foco em formar vendedores, em formar caras que vão converter com toda a habilidade, com toda a técnica. Fernando, então explica o que é isso, o que são arquétipos humanos, me conte. Vamos lá. Arquétipos, né, é um termo que foi descoberto pelo Carl Jung, né, um psicólogo suíço, que descobriu a existência, né, desse tipo de influência na psique humana. Então, os arquétipos são formas, são tipos, são maneiras de pensar, de sentir, de se comportar, que nós não temos consciência que ele existe. Porém, o Jung ele descobriu que existem 12 tipos de arquétipos. Esses arquétipos, eles de uma maneira ou de outra, estão coordenando a forma que nós tomamos decisões, que nós agimos, que nós vendemos e que nós compramos. Legal. Então tem a ver com o vendedor e tem a ver com o comprador também. O vendedor pode usar os arquétipos para vender, para ele utilizar como potencial dele, mas também ele pode identificar qual é o arquétipo do comprador para poder usar isso como um benefício próprio. Cara, então são 12 arquétipos 12. Que foram... Tem mais do que isso? Como que é? Não, assim, tem várias teorias, né, sobre os arquétipos. Né? Se a gente for organizar isso de maneira sistemática, existe uma jornada arquetípica que acontece com todos nós todos os dias. Né? Então, se a gente identificar isso, fica fácil de poder, né, utilizar o poder dos arquétipos. Por que é um poder que eu digo? Porque arquétipo ele é um conhecimento humano desde o início dos tempos. Então, há determinados tipos de comportamentos que o Jung determinou em 12, né, que fazem com que nós nos comportemos de uma certa forma. E isso já vem sendo trabalhado na nossa mente há milênios. Então é muito poderoso. Quando uma pessoa não está ciente de um arquétipo, ele entra no negativo do arquétipo. Quando ele está ciente, ele sabe utilizar, que é o que a gente vai trazer hoje para as pessoas, né? Ele vai conseguir usar o poder desse arquétipo. E o poder do arquétipo pode fazer coisas que talvez a pessoa por si própria não consiga fazer. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você trouxe o exemplo da jornada do herói. É isso. E você comentou que é um arquétipo, a jornada do herói, e que todo mundo utiliza desde então, sem saber que é um arquétipo, ou algumas pessoas devem até saber, mas não tem essa consciência. Você consegue explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Jornada do arquétipo é
o que acontece, Jornada do Arquétipo, não, Jornada do Herói, é o que acontece com um personagem, né, que passa por uma série de dificuldades, e aí ele é chamado por uma aventura, e essa aventura faz com que ele tenha que superar desafios, e quando ele supera aqueles desafios, ele consegue, então, alcançar o objetivo dele, que é o objeto sagrado, lá no final. Sim. Tá? Isso é temas de filmes, né? Começou lá com a Jornada das Estrelas, então o Joseph Campbell, né, traduziu isso em um formato de filme e colocou lá no Jornada das Estrelas, junto com o George Lucas. Né? E desde então é utilizado em diversos tipos de filmes, em diversos tipos de narrativas, para que a pessoa possa entender que existe um processo de vitória, de dificuldade, de desafio, que todo ser humano passa para alcançar um grande objetivo na vida. Porém, essa jornada, ela é a jornada do herói, que é um dos arquétipos, é um personagem, né, que é chamado de herói, que também é conhecido como guerreiro. Legal. Né? Se tu quiser, a gente pode começar lá do início, lá do primeiro arquétipo, e ir passando por cada um deles e mostrando como que eles funcionam, como que eles são chamados, né, na vida de cada um de nós, e até onde isso vai. A gente pode ir lá para trazer o resultado da utilização. Bora então, vamos começar do começo. E eu quero entender e aprender um pouquinho mais sobre cada um desses arquétipos e, óbvio, levar para quem está escutando a gente, para o teu time de vendas, que você vai ter que colocar o time de vendas para escutar esse podcast e não só escutar, estudar esse podcast, porque pode ter certeza, isso aqui tá muito relacionado a vender mais, pode ter certeza. Porque um dos pilares para vender mais é conhecer o cliente, ou melhor, conhecer estratégias para diferenciar, conhecer estratégias para fazer o teu cliente tomar a decisão mais rápido. E entender sobre arquétipo está totalmente conectado a isso. Então, presta atenção e vamos começar pelo começo, cara. Vamos lá. Siga o baile da melhor maneira que você achar. Show de bola. Os arquétipos, eles estão incluídos na metafísica das vendas. Né? Então, se a gente for chamar onde eles estão, como que eles estão inseridos, né, no processo de venda, é na metafísica, que inclusive é o nome de um livro que eu estou escrevendo agora. Massa, mas o que é metafísica? Metafísica é o que está além da física, é o que está na mentalidade, o que está no ar, o que as pessoas não conseguem tocar, não é tangível, é o intangível. É o metafísica, além da física. Tá? Então, é algo que está na mente, que está na psique. Tá? Então, por exemplo, o primeiro arquétipo, né? Inocente. Legal. O que é um inocente? É aquele que acredita em tudo, é aquele que tem grandes objetivos, que tem grandes planos, que realmente tem vontade de vencer. Porém, ele tem dois lados. O arquétipo do inocente, ele tem um lado onde ele tem fé e otimismo como características principais, que é o que a gente nasce lá, aquele bebezinho, né, cheio de expectativas sobre a vida, acreditando em todos, acreditando em todo mundo. Porém, quando, por exemplo, ele estica os bracinhos lá para alguém pegar ele no colo e alguém não pega, naquele momento lá ele já começa a desconfiar. E aí o arquétipo do inocente, ele entra no lado negativo, que é eu começo a não acreditar mais em todo mundo. Como é que a gente usa isso nas vendas, por exemplo, o inocente? Com a meta. Quando eu for definir uma meta, eu vou definir uma meta inocente. Ou seja, eu vou dizer assim, ó, eu quero faturar tanto, quero faturar 100 mil reais, 1 milhão de reais, quero faturar X mil reais, tá? Quero vender tanto. Quando eu decido isso, eu estou com o meu inocente ativado. O inocente, quando ele está ativado, ele é o princípio de tudo. Porque logo depois do inocente vem o arquétipo do órfão. O que é o órfão? Aí você vai me perguntar, mas só um pouquinho, é só decidir? É só eu querer alcançar uma grande meta e eu vou alcançar? Por isso que vem o arquétipo do órfão. Porque ele vai dizer assim para ti, cara, não é bem assim. O arquétipo do órfão entra na nossa vida para não deixar o inocente se decepcionar. Tá. Ele cuida do inocente. Então nós temos que usar o inocente para definir as nossas metas, mas nós temos que ter consciência de que não vai ser fácil. A gente tem que ter isso, a gente tem que saber assim, não é simplesmente querer. E aí vem o órfão dizendo assim, cara, isso não vai dar certo, você não pode fazer do jeito que você está fazendo, que isso não vai acontecer. Ele começa a dizer coisas que vão fazer com que você desconfie se vai conseguir ou não. Porém, se você sabe da existência dele, você já espera essa informação vir no seu cérebro. Você já sabe que alguém vai dizer para ti assim, cara, você não vai conseguir. Essa é a manifestação do arquétipo do órfão. Tá, então vamos lá. Isso. Eu entendendo e tendo consciência que toda vez que eu vou estipular meta, toda vez que eu vou traçar algum objetivo grande, eu tenho essa consciência que eu vou utilizar o arquétipo do inocente. Isso. E aí, automaticamente, se eu tenho realmente consciência sobre arquétipos, eu sei que ou eu vou fazer o papel do órfão, ou alguém vai vir comigo e fazer o papel para eu conseguir balizar essas coisas. Como Perfeito. é que é isso? É assim, ó. De alguma forma ou de outra, o órfão vai aparecer, porque na jornada ele é o segundo arquétipo. E nós passamos por uma jornada de 12 arquétipos todos os dias.
A gente vai ver ela aqui hoje. Então, quando vem esse arquétipo do órfão, ele é manifestado por uma pessoa próxima ou por si mesmo. A maioria das vezes é a própria pessoa. Que começa a dizer, não, tu não é capaz. Não, tu não vai conseguir. Não, isso não é para ti. Acontece muito também do órfão aparecer em termos de problemas que ocorrem no carro da pessoa, problemas que ocorrem na empresa, problemas que ocorrem que o cliente não atende o telefone. Várias coisas acontecem na manifestação do arquétipo do órfão quando tu toma uma decisão de alcançar um objetivo grande. Legal. Porque ele vem para que tu não te decepcione. Então ele faz, num primeiro momento, que tu não queira fazer aquilo. Porque ele corre o risco de tu não conseguir. Então ele não quer que tu te decepcione. Porque ele quer salvar, ele quer resguardar o inocente. Tá. Então, em termos práticos, definir uma meta. Quero vender R$1 milhão, R$100 mil. Não importa qual é o número, né, da pessoa. O que importa é que ela tome uma decisão de algo que ela queira. Aí vai vir o arquétipo do órfão de um jeito ou de outro. Ele vai aparecer. E quando ele aparecer, você tem que saber que ele vai aparecer. E utilizar ele como apenas um alerta. Apenas eu já sabia que ia vir uma dificuldade. Porque quando a dificuldade vem, ao invés de tu te frustrar, você já sabe que vai acontecer. Logo, você não mais se frustra. Porque a pessoa que se frustra, geralmente desiste. A pessoa que se frustra, geralmente, ela diminui a energia dela. Geralmente, ela deixa de fazer o que tem que ser feito. E quando ela está consciente disso, ela sabe que aquela é só uma etapa. Então, isso está acontecendo por quê? Porque é para fazer isso. Porque eu estou no caminho certo. Porque o arquétipo do órfão só aparece quando o inocente pode se decepcionar. E pode se decepcionar quando alguma coisa é realmente grande, alguma coisa realmente é que vale a pena. Cara, que loucura, porque a gente começa a fazer um paralelo muito grande com tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Então, no momento que eu estou de empresa, no momento que a gente está no Toca o Sino, a gente está sonhando e vivendo coisas muito grandes. E, então, é o arquétipo do inocente total, assim. Então, eu quero... a gente está correndo para alcançar uma das metas que é vender 2 milhões no único mês, vender com o nosso time, né? A gente está crescendo bastante o nosso time, estamos chegando a 20 vendedores no time, a gente está aumentando a nossa sede e o tempo inteiro vem aqui as vozinhas, pô, mas será que vai dar certo? Isso. Pô, mas será que eu faço isso? Será que eu invisto? Será que eu não invisto? E o tempo inteiro não, mas e se eu dar uma segurada agora? E se eu deixar para depois? E se eu primeiro ter esse resultado aqui para depois fazer aquilo? Então, o tempo inteiro essas vozes estão se comunicando comigo e agora tomando consciência sobre isso, cara, vai quebrando um monte de vidros aqui assim ou encaixando algumas coisas de quebra-cabeça, né? Uma dúvida, Fernando, o órfão é meio que um sentimento de medo, então, que dá uma regulada no... Ele serve como um alerta, mas na maioria das vezes, quando a pessoa não tem esse conhecimento, serve como um bloqueio. Serve como um limite. Ele limita a pessoa porque a pessoa fica com medo aí. E aí não age. Aí não age. Não, ele não age porque ele pensa que não é capaz, ele pensa que aquilo não vai dar. Só que, ao mesmo tempo, quando tu sabe tem consciência sobre isso, você pode fazer o quê? Você pode ter cautela. Você pode fazer as coisas com planejamento, né? Que é o que vem na sequência. Certo. Então, qual a sequência do órfão? É o guerreiro. Guerreiro, que é o herói. O guerreiro também é conhecido como herói. Mas nesse contexto do que eu estou trazendo aqui agora, seguindo esta linha, né, com estes arquétipos, ele é o guerreiro que faz o plano de ação. É como se fosse um general de um reino em que o rei diz assim, vai lá e conquista aquele outro reinado e ele tem que fazer um plano estratégico. Ele faz uma espécie de estratégia de guerra. Então, vamos lá, o inocente definiu uma meta, 2 milhões, no teu caso. O órfão vai dizer, cara, não vai dar, a equipe não está pronta, não está acontecendo ainda, eu tenho que reformar aqui, fazer aquilo ali, tal. Beleza, o órfão está te dando os parâmetros para que tu possa rever algumas coisas e talvez até rever a tua meta. Só que aí tu vai lá e chama o teu guerreiro. Ou seja, tu diz assim, não, cara, eu entendo essa situação, eu acolho esse órfão, eu sinto que eu tenho que pensar mais sobre isso, só que eu quero fazer. Eu decidi fazer. Então tu vai ter que chamar o teu guerreiro para fazer um plano de ação. Qual o plano? O que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Como que eu vou treinar meus vendedores? Como que eu vou fazer para reformar o ambiente? Como que eu vou fazer para conseguir aumentar meu índice de conversão? Faz tudo plano. E aí o plano é feito para alcançar o objetivo do inocente. E aí esse plano ele vai acalmando o órfão. Porque o órfão muitas vezes ele pensa assim, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Então é melhor a gente não fazer porque eu não sei como fazer. Quando tu ativa o guerreiro te mostra o plano. Quando tu mostra o plano, tu acalma também o órfão. E como é que eu faço para ativar o guerreiro, né? Porque, legal, é arquétipo, mas isso. Além do conhecimento, como é que eu traduzo isso em gestos e ações? Vamos lá. Se tu quiser trabalhar um gesto, uma fisiologia para ativar o guerreiro, tem uma fisiologia. Lembra daqueles... Já deve ter ouvido falar, né?
Colocar as mãos na cintura. Uhum. Se tu colocar as mãos na cintura, levantar o queixo, respirar fundo por 2 minutos, você vai ativar até 20% a mais dos níveis de testosterona. E ao mesmo tempo aumenta a serotonina, endorfina e dopamina. Isso é científico. Isso tem pesquisas na Universidade de Harvard, feita por uma doutora chamada Amy Cuddy, né? Que ela, através da saliva das pessoas, ela identificou um aumento na fisiologia, na produção de testosterona através desse movimento, tá? Então, este movimento ativa o guerreiro. Este movimento aqui ativa o guerreiro, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto. O guerreiro, ele serve sempre quando você... Um exemplo bem básico. Tem que ir na academia. Eu ia falar isso. Funciona antes de treinar? Claro, não funciona para te ir na academia, porque assim, muitas pessoas não querem ir na academia. Se tu vai até a academia, tu é obrigado a ativar o guerreiro para te levar até a academia. Porque outro arquétipo não te leva para a academia. Então você vai decidir, eu vou para a academia, já ativou o teu guerreiro. Então esse é um outro formato de usar. Outro é fazer o plano. Quando tu senta para fazer um planejamento, é o guerreiro que está ali. Porque o guerreiro é que faz o plano. Então, dentro dos 12 arquétipos, é o guerreiro que faz as estratégias, o planejamento, o plano de ação. Fez isso, tu já está ativando ele. Legal. Se tu estiver negativo, reclamando, se tu estiver lamentando, se tu estiver nervoso, irritado, qual é o arquétipo? É o órfão. Então, toda vez que a pessoa reclama, toda vez que ela entra num estado de descontrole, que ela simplesmente está insatisfeita, ela está ativando o órfão. E aí vem um negativo de cada um que eu posso falar depois. E aí eu preciso ativar o guerreiro para contrapor aquele órfão dela. Exatamente. Então eu preciso, por exemplo, se ela tá negativa, se ela tá com problema, não, mas peraí, vem cá, vamos fazer um planejamento, vamos sentar aqui e planejar como que a gente vai fazer isso. Não, porque tem aqui esse passo a passo, tem essa jornada que você vai chegar nesse resultado. Isso. Então, eu entendendo e vendo o Cleon reclamar de alguma coisa que ele tá com medo de alcançar, eu posso mostrar para ele argumentos racionais, planos, para ele tentar acalmar o órfão e vir lá para o primeiro arquétipo, que é o inocente. A gente dá para fazer um paralelo muito forte isso com a forma que a gente faz sessão estratégica, porque dentro do nosso tipo de venda, a gente faz o cara desejar muita coisa, e aí depois que eu faço o cara desejar, eu faço ele entender os problemas, que é ativando o órfão nele. Só que quando eu chego na hora de fazer a tomada de decisão, ele está linkado com os desejos, mas ele está cheio, ele tem algumas objeções por conta de alguns problemas que ele não vai conseguir. E quando ele traz esse tipo de argumento, talvez, em vez de eu tentar contrapor com algumas coisas, contrapor outra vez. Não, mas peraí, deixa eu te mostrar, o teu caminho vai ser esse, a tua jornada vai ser essa. Se você fizer assim, assado, através desse planejamento, a gente vai chegar nesse resultado, quero o teu sonho. Então, talvez eu possa, entendendo de arquétipos, transformar a minha comunicação desse jeito. Mostrou o plano para ele, aí tu já automaticamente tira ele da objeção. Quando tu mostra o plano, o caminho onde ele vai chegar para alcançar o que ele quer, automaticamente ele desativa o órfão. Outro detalhe, a gente vai chegar daqui a pouco no arquétipo que paga, porque não é qualquer arquétipo que passa o cartão também. Então, a gente trabalhou o guerreiro, que é fazer o plano, né? Lembrando que todos os arquétipos têm também o lado negativo, tá? Então, o negativo no guerreiro é ficar irritado, é ficar brabo, é usar muita energia, muita luta, né? Depois do arquétipo do guerreiro, vem o arquétipo do caridoso. O que o caridoso tem? O caridoso ele tem um objetivo que transcende simplesmente o fato de vender, de ganhar dinheiro e tudo mais. Ele tem um objetivo por trás, que é um valor. O valor de fazer algo a mais, algo a servir. Legal. Isso. Esse é o arquétipo da prosperidade. Esse é o arquétipo que, quando você utiliza ele, você faz algo e não espera nada em troca. Por exemplo, na sessão estratégica, você entrega o seu melhor naquela sessão estratégica sem esperar exatamente que ele vai comprar. Porque ele vai comprar usando a estratégia certa. Mas você simplesmente entrega o seu melhor ali. Entregando o seu melhor, você está fazendo uso do caridoso. Legal. A gente está estudando muito sobre análise corporal, né? E dentro da análise corporal, a gente vai aprendendo algumas coisas. E existem alguns tipos de corpos de pessoas e formatos do corpo que eles demonstram algumas coisas. E um dos tipos se chama o oral. E o oral, ele é o cara que ele é ambicioso, só que ou ele pode ou não ser ambicioso, mas para a gente convencer uma pessoa oral, a gente tem que falar muito em transformar o mundo. O objetivo dele é impactar o mundo de alguma maneira. Ganhar dinheiro é importante? Mas o mais importante para ele é
a grande missão, o grande sonho, como que ele vai ajudar as pessoas. Então, possivelmente, o caridoso, ele possa ter um paralelo com as pessoas que são pessoas que têm esse formato de corpo mais oral. Enfim, não é um podcast para agora. A gente vai gravar um dia um podcast só falando sobre análise corporal. Perfeito. Com o Juliano, mas só fazendo um paralelo interessante sobre isso. É bem por aí. Então, o caridoso ele serve para você conscientizar de que tem algo a mais. E também entregar o melhor que você pode naquilo que você faz, sem esperar exatamente em troca alguma coisa. Ou seja, você faz sem cobrar. Tá? Isso serve também na gestão, serve também na relação, serve também entre pai e filho. Né? O caridoso no negativo, por exemplo, é aquela mãe, aquele pai, aquela avó que diz assim, meu filho, eu te dei tudo. Eu te dei comida, eu paguei teus estudos e agora você não quer estudar, você não quer fazer faculdade, você tá. Então, esse tipo de coisa usa o arquétipo no negativo. No positivo significa eu faço o melhor que eu posso e te dou tudo com amor incondicional. Ou seja, nas vendas, o caridoso é quando você entrega o seu melhor sem esperar em troca. Né, exatamente do cliente. E aí nós finalizamos nessa primeira etapa os 4 primeiros arquétipos, que são os arquétipos do ego. Então a gente trabalhou o inocente, o órfão, o guerreiro e o caridoso. Nessa etapa a gente vai entrar agora nos arquétipos da alma. Então esses 4 primeiros é onde tem a maior resistência das pessoas. No momento que tu vence esses 4 primeiros, que tu consegue conscientizar que eles existem, a pessoa começa a diminuir a intensidade do ego, né, nas negociações, na forma de utilizar também o conhecimento, na forma de dar objeções, tudo ela já vai diminuindo conforme ela vai conscientizando a existência desses arquétipos. Então, por exemplo, na venda, quando o teu vendedor utiliza o inocente, vou dar um exemplo prático até o 4. Eu quero vender tanto. Ele vai dizer assim, minha meta é vender 20 fechamentos, tá? 20 fechamentos. Aí vem o arquétipo do órfão dizendo, mas tu não tá conseguindo fechar e tal, tudo mais, mas só um pouquinho que eu vou chamar o João e ele vai fazer comigo um plano e a gente vai conseguir. Já ativou o arquétipo do guerreiro, vai chamar o João, vai fazer ali. Porque assim, na verdade, o que eu quero é dar uma vida melhor para minha família. Na verdade, o que eu quero é conseguir, né, comprar o meu carro. O que eu quero é conquistar tal coisa. Ou seja, ele tem um objetivo que transcende só o fato dele vender. Okay. Aí ele ultrapassou o ego ali. Tá. Então eu entendi aqui que o caridoso não é só um objetivo para o bem comum do mundo. Não. É um objetivo maior do que somente a venda para ele. Ele quer vender por algo a mais para ele, não necessariamente para o mundo. Meio que propósito, né? É um propósito próprio ou geral. Porque pode ser, como ele deu o exemplo, comprar um carro. Não tem nada a ver com impactar o mundo. Isso. Tem a ver com eu quero algo mais. Isso. Eu quero algo para mim. Eu quero trocar de carro, trocar de celular. Eu quero, enfim, algum bem material. Perfeito. Eu quero ser o primeiro para ser referência. Ele tem um propósito a mais do que só vender. Isso. E ganhar só o dinheiro naquele momento. É algo tangível sempre ou pode ser algo Não pode ser intangível, né? Pode ser ganhar o amor, pode ser fazer o bem para as pessoas, pode ser ajudar, ser caridoso de fato, né? Assim, ajudando alguém, né? De forma até monetária. Tal. Entendi. É algo que transcende a si mesmo. Quando a gente passa desses 4 primeiros, nós entramos na jornada da alma. E aí entra o explorador. Esse é um excelente arquétipo para trabalhar em vendas, porque ele busca conhecimento contínuo, busca autoaprimoramento e o risco que tem esse arquétipo é sempre querer uma coisa diferente. Então ele está ali, ele já conseguiu alguma coisa, ele já quer outra. Então ele fica querendo novidade o tempo inteiro. Não se contenta com aquilo que está acontecendo ali e agora. Ele quer algo que ele ainda não conhece, porque a busca interior dele é pelo desconhecido que vai fazer dele perfeito. Quando, na realidade, nós sabemos que a perfeição não existe. Tá. Então, é uma busca contínua. Porém, esse arquétipo ele é positivo em busca de conhecimento, em utilização de estratégias, usar técnicas, usar contra-argumentos, usar conhecimentos para vender. Mas o negativo dele é a pessoa perder o foco com facilidade. Então, a gente passou pelos primeiros 4 arquétipos. Que são os arquétipos do ego. Arquétipos do ego. A gente entra no da alma, que... Não sei se faz sentido, mas eu acho que ele é muito presente na geração atual, né? Na geração mais jovem, assim, né? Porque se distrai com muita coisa, tem muita informação, quer bastante as coisas imediatas e perde o foco com muita facilidade. Eu acho que está muito comum hoje esse arquétipo, né? E esse é um arquétipo que nós temos que conscientizar na hora de vender, por quê? A pessoa que vai comprar um produto, principalmente no digital, ou vai comprar um produto que tem a ver com educação, tem a ver com o que nós trabalhamos, né? Essa pessoa, ele está buscando algo. Então, ele está no explorador. Nós temos que identificar que ele está no explorador.
E o fato dele estar no explorador significa que a gente tem que mostrar para ele que o caminho que nós temos para oferecer para ele é o caminho que vai ajudar ele a melhorar. Porque a busca do explorador é por auto-melhora, por auto-aprimoramento, por aperfeiçoamento. Né? Então, o explorador ele vai sempre levar a pessoa a olhar um pouco mais além o que mais tem. E como é que eu uso isso? Tu usa isso através de uma informação. Tu vai trazer para ele assim, ó, o que eu tenho aqui é o que vai te ajudar a melhorar. Quando tu fala que vai ajudar a melhorar, é o que ele quer. O que ele quer é melhorar. Ele sempre quer a melhora. Entendi. Então, tu tem que sempre conscientizar ele de que você está entregando para ele o que ele está buscando. E eu preciso sempre construir essa jornada de arquétipo dentro de um processo de vendas, passar pelos 12. O ideal. Porque aí, por exemplo, tu vai fazer uma venda. Se tu chegar para o cliente e dizer assim, cara, o que tu gostaria? O que mais tu gostaria? Aí ele vai dizer, eu gostaria de vender mais. Um empresário, digamos assim. Gostaria de vender mais. Aí tu vai dizer, então a gente vai trabalhar para vender tanto. Aí ele, ok. Mas você sabe que isso não é tão fácil assim, né? A gente sabe que não é só simplesmente decidir e conseguir fazer. O que a gente precisa é fazer um plano detalhado para que a gente consiga levar o objetivo até lá. E para isso nós vamos ter que beneficiar outras pessoas ao longo do caminho. Ao beneficiar as outras pessoas, fica muito mais fácil para a gente fazer, sim ou não. Aí o pessoal vai, claro. Aí, quando nós começarmos a buscar as alternativas, tá vendo que eu já estou no explorador ali? Né? Depois fui identificando mentalmente. No final, eu posso fazer uma jornada inteira até o final para a gente não antecipar agora os arquétipos. Mas dá para usar sim na hora de tu argumentar e pode ser uma construção de um script. Muito legal. Não, é isso que eu já estou imaginando. Como é que eu encaixo todos os arquétipos através de perguntas e argumentações dentro da nossa abordagem de vendas, né? Criando uma narrativa, né? Aí tu vai conduzir a pessoa até a compra. Porque tem um arquétipo que paga. Fernando, como é que essa parte do explorador de perda de foco é um pouco negativa? Ou é a parte negativa? E como evitar isso? Trazendo ele para um caminho que vai trazer a melhora para ele. Tu tem que levar ele para um caminho que vai trazer a melhora. Porque se tu não trouxer esse caminho, ele vai continuar procurando. E tu tem que afirmar isso. Aí tu tem que ter convicção na hora de vender para ele, né? Entendi. De mostrar para ele. Então, a resolução dos teus problemas está por aqui, ó. Isso. Você tem que fazer isso para ter o resultado que você me falou que ia ter. Perfeito. E aí vem o próximo, que é o destruidor. Então, o que acontece? Quando tu apresenta para ele que esse é o caminho, né? Tu vai dizer assim, é isso aqui que tu precisa para melhorar. Tu vai ter que abrir mão, ou seja, destruir aquilo que não funciona mais na tua vida. Tu vai ter que abrir mão das tuas crenças limitadoras, tu vai ter que abrir mão daquilo que não funciona mais, tu vai ter que parar de tentar usar essas estratégias aqui que não estão funcionando. E aí tu vai condicionando a pessoa a usar o teu produto ou o teu serviço. É um condicionamento neuroassociativo feito através da jornada arquetípica. Porque é neuroassociativo porque tu vai associar informações que conduzem a pessoa para uma linha de pensamento em que ela vai acabar indo porque tu vai fechando todas as arestas ali. Então, eu vou te mostrar, isso aqui é o melhor para ti. Você tem que deixar isso aqui de lado. Deixar tudo que não funciona mais para ti. Você percebe que o que você fez até hoje não te levou onde você queria? Percebo. Pois é, a partir de agora a gente vai ir por esse caminho aqui e você deixa de lado aquilo que já aconteceu. E isso pode acontecer do lado positivo, que é ele deixar de lado o que não funciona, ou ele pode começar a destruir coisas que ele está construindo se ele está em autossabotagem. Então, o arquétipo do destruidor, ele está no positivo quando ele destrói as crenças limitantes, e no negativo quando ele destrói algo que ele está construindo. Começou uma empresa, destrói a empresa. Começou um casamento, destrói o casamento. Começou a fazer alguma coisa, ele destrói aquilo ali. Isso pode acontecer se ele foi ativado por um arquétipo negativo lá no órfão. Se o órfão dele, por exemplo, pegou uma reclamação dele mesmo de alguém, e essa reclamação tornou aquele guerreiro um guerreiro negativo, o caridoso, um caridoso que fica cobrando as pessoas, um explorador que fica perdendo tempo, ele perde o foco e acaba não vendo mais sentido em continuar fazendo o que ele está fazendo. Então ele tende a destruir as coisas aí. Porque ele perde o fio da meada ali. Ele perde a continuidade do processo. Então tem que olhar para o lado positivo e negativo. Como positivo, destruir o que não funciona mais. Negativo, tem que tomar cuidado para não destruir o que está sendo construído. Que loucura, que loucura. E aí depois disso vem pro amante. Aí vai pro amante. Aí o que acontece com o amante? O amante é comprometimento, compromisso. Ué? Peraí, não tá casando. Esse amante não é aquele amante, é outro amante. Não, amante, o outro ama. É o titular. É o de amar. É o de amar. Ele ama o que faz, ele vai até o fim do que ele começa. No negativo, ele é aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa apegada, aquela pessoa que fica mesquinha.
Esse é o amante no negativo. O amante no positivo é aquele que se compromete. É o compromisso, é a aliança. É aquele que vai até o fim do projeto. Então, por exemplo, como é que tu faz um vendedor, um funcionário, um colaborador, alguém ir até o final de um projeto? Você tem que ativar o amante nele. Tem que dizer para ele o seguinte, tu tá comprometido? Ir até o fim desse projeto? Vamos comigo até o final? Deixa para trás aquilo que não funciona. Vamos buscar as alternativas as quais vão nos levar a melhorar esse projeto. Vamos fazer isso para o bem comum de todos nós. Vamos fazer um plano detalhado, mesmo que a gente saiba que talvez algumas coisas não vão dar certo no tempo todo. Mas a gente sabe que a gente vai conseguir. Viu que eu fui para trás? E é sempre uma sequência. Ou tu vai para frente ou para trás, sempre na mesma linha. Porque tu vai conduzindo de maneira neuroassociativa todo o passo a passo dos arquétipos. Eu já tô me tratando aqui já. Não, já perfeito. tô identificando meus arquétipos e os negativos dos meus arquétipos, já prevendo algumas atitudes para melhorar. Perfeito. Muito legal. Isso é fantástico. Depois que tu começa a ter a racionalidade sobre isso, tu começa a fazer uma resiliência assim, de um nível supremo, né? Mas tu estudou muito sobre isso, Muito. Até fez uma pós? Já fiz pós também, em psicologia. Como é que é essa pós que você fez? É uma pós em psicologia. Isso. Psicologia junguiana. Isso, em junguiana. Isso. Não, o que acontece? O Jung, ele descobriu os arquétipos. Porém, eu até vou trazer isso, né? Não era o foco, mas eu vou trazer. O Jung, ele é complexo para você entender exatamente ali. Então, do Jung, vai para o Joseph Campbell, né? Que traduziu o Jung de uma maneira mais cinematográfica ali, né? E depois vem a Carol Pearson. Aí sim, ela trouxe de maneira bem cognitiva. Então, o meu estudo é baseado na Carol Pearson. Legal. Isso. Putz, que massa. Caralho, eu tô... Nossa, Tem uns livros bem legais aí que a gente pode recomendar aí pro pessoal no final também. Boa. Legal. Então, fica até o final que a gente vai deixar alguns livros se você quiser se aprofundar nisso aqui que a gente tá trazendo hoje. Perfeito. Beleza, falamos de 7. Isso. Agora vamos pro 8º. Olha só que interessante. Depois que você, então, se comprometeu até o final, você vai ativar o criador. O que é o criador? O criador é o que vai criar o seu futuro. É o que vai imaginar, visualizar, porque o cérebro, ele tem como tendência, né, se afastar do desconhecido e se aproximar do conhecido. Então, se você visualizar a sua meta alcançada, se você visualizar, por exemplo, o seu objetivo realizado, há uma tendência de você encontrar os meios de alcançá-lo. E é o criador que faz isso. Ele cria a nova realidade. Ele cria o que você vai construir daqui para frente. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava dando uma aula de arquétipos no Day Trade. Então, eu tenho uma mentoria que eu ministrei há pouco tempo atrás e ainda ministro algumas aulas para um grupo de traders, né? E aí, o que a gente trabalhou? O arquétipo do criador para que ele, antes de fazer a operação do day trade, visualizasse exatamente qual é o número que ele gostaria de alcançar naquele dia, ele visse aquilo na mente dele e depois ele fosse fazer a operação. E a gente utiliza uma tríade arquetípica para fazer operações no trader, tá? Aí ele foi lá, utilizou e deu exatamente. Depois ele mandou um depoimento no meu celular aqui, falando, olha, eu apliquei exatamente o que você colocou na aula e saiu exatamente aquele número. Por quê? Porque o cérebro dele, naquele momento, ele conseguiu identificar uma possibilidade real daquilo acontecer, logo ele poderia ver aquilo sem problema algum. Caso não tivesse feito essa visualização prévia, haveria uma tendência dele continuar não obtendo aquele resultado. Porque o cérebro ele vai por aquilo que é conhecido. O criador no negativo pode criar uma vida ruim para a pessoa. Pode levar a pessoa a construir uma derrota, construir um fracasso, pode fazer a pessoa perder dinheiro, pode fazer a pessoa simplesmente não conseguir vender. E o criador, ele vai transformar o sonho da pessoa em uma visão. Não é em realidade ainda, é uma visão. Ele vai visualizar aquilo que vai acontecer. Então, por exemplo, como é que a gente ativa o criador dentro de um treinamento de vendas? A gente faz os vendedores, de preferência, fecharem os olhos e imaginarem a venda ocorrendo, o resultado acontecendo, vendo ali o número que ele quer alcançar no computador, no banco, ou seja onde for que represente aquela venda. O sino tocando. Pode visualizar o sino tocando hoje 10 vezes. Então é isso que ele vai buscar, porque o cérebro dele agora começa a tornar aquilo realidade. Legal. E aí depois que ele passou por isso, depois que ele conseguiu visualizar, ele venceu a jornada da alma. E aí ele vai entrar numa jornada que é a jornada final. A jornada final é a jornada do self, que é a jornada do eu, que começa pelo governante. Governante é aquele que vai botar ordem em tudo. É aquele que vai organizar todas as coisas que foram feitas até então. E vai assumir a responsabilidade de fazer acontecer. É ele que vai dizer assim, pode deixar comigo, eu vou fazer. E aí ele faz mesmo, porque aí o governante ele não dá para trás mais.
Ele realmente assume a responsabilidade de ir até o final, de fazer acontecer, de usar todos os recursos que ele conquistou ao longo da jornada dele para realizar aquilo que o criador tinha visualizado. E como é que eu ativo o governante em alguém? O governante ele é harmonizador e ele tem a responsabilidade como princípio. Então, a pessoa que é responsável ativa o governante. O governante tem que tomar cuidado com brincadeiras. Se você fizer brincadeiras com o governante, você vai ativar um governante tirano. Tem que tomar cuidado. Não existe governante e brincadeira junto. Ele é harmonizador. Ou seja, ele harmoniza o ambiente, ele organiza as coisas, ele faz acontecer, mas ele não tolera a brincadeira. A brincadeira tem que ser lá num outro arquétipo mais à frente um pouco. Eu preciso acionar esse mais. Não, é que assim, ó, tem todos, né? A gente pode ter a brincadeira e tudo mais, mas para ativar o governante, tu vai ter que ser sério naquele momento, porque é ele que vai colocar a ordem. É como se fosse o rei. Tá. Imagina o governante como um rei sentado lá no trono, dizendo tudo como tem que acontecer. Ele coordena tudo, ele harmoniza todos os ambientes, ele faz tudo funcionar. Quando ele precisa de alguma coisa, ele chama quem? Chama o guerreiro. Quando ele quer construir algo, ele chama o mago. Lembra do Merlin, aquele? Né? Que é o próximo arquétipo. Que é o próximo arquétipo. Ou seja, então o governante agora assumiu a responsabilidade de tornar a visão do criador realidade. O que ele vai fazer? Vai chamar o mago. Porque o mago vai fazer a poção mágica da realização. Ele vai pegar os recursos, vai botar naquele caldeirão e vai botar recursos, capacidade de vender, resiliência, técnica de venda, mentalidade, poder pessoal, mistura tudo aquilo e torna a realidade, faz a venda acontecer. É o cara que paga, é o mago. Como é que tu faz, então, o cliente pagar, né? O cliente pagar, ele tem que estar capaz de pagar, ele tem que estar seguro para pagar. Então, você tem que elevar o nível de segurança do cliente para ele pagar. Ele tem que se sentir seguro em passar o cartão, se sentir seguro em fazer a transferência, se sentir seguro, né, em realizar o pagamento. E quem faz isso é o mago. Porque é ele que materializa tudo. É ele que bota em prática realmente tudo o que aconteceu até agora. Nenhum outro arquétipo tem a capacidade de materialização que o mago tem. Então, o mago que faz a venda. É o mago que faz o pitch. É o mago que faz a pessoa passar o cartão e a pessoa que passa o cartão tem que estar no arquétipo do mago. E qual que é a característica que eu tenho que utilizar para ativar o arquétipo do mago em mim e também no cliente? O teu é a ação específica, que é, por exemplo, pedir a venda. Pedir a venda é o mago. Quem pede, vamos fechar o contrato, vamos passar o cartão, vamos escolher a forma de pagamento, vamos, né, finalizar essa negociação. E tem uma forma específica para fazer isso ou não? É só a ação? Aí vai depender da técnica de cada um. Você vai ter as suas técnicas, eu tenho as minhas, todos temos técnicas. Quando você usa a técnica, você ativa o arquétipo do mago. Se fosse falar sobre day trade, é apertar no botão. Se fosse falar sobre construir alguma coisa, é fazer a coisa de fato, manualmente. Ou seja, é quando você bota a mão na massa. É quando você está realmente fechando um negócio. É quando você está comprando alguma coisa. Essa é a ação do mago. Ele pega o cartão, digita os números, é ele que faz isso. Por isso que a pessoa tem que estar segura e confiante para fazer. Então, uma pessoa que está insegura, que ela não tem confiança em si mesma, ela não passa o cartão para pagar 2, 3, 4 mil reais. Talvez ela compre um curso de 20, 30, 40, 50, 100 reais. Mas não compra um curso de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. A pessoa tem que estar segura, ela tem que estar com o arquétipo do mago, com todos os recursos disponíveis. Capacidade de decisão, capacidade de pagamento, capacidade de tomar decisão sozinha. Depois do mago... Aí vem o sábio. O que é o sábio? O sábio é aquele que sabe todo o processo agora, como é que funciona. Ele sente confiança. Então, ele está seguro, ele está confiante de utilizar esse conhecimento. Quando ele está seguro de usar o conhecimento, ele pode repetir isso várias vezes. Então, por exemplo, quando você vai estudar, qual é o arquétipo? É o sábio. Porém, se você não anota, por exemplo, quando está estudando, se você não transcreve o que você está estudando, fica só na cabeça do sábio. Você sai daquele estudo, sai do podcast, sai do que você estiver aprendendo, do curso, e não lembra de mais nada. Isso deve acontecer com a maioria das pessoas, né? Sim. Por quê? Porque a pessoa não carrega a informação, ela deixa no sábio. Então, toda vez que ela volta para assistir o podcast, ela lembra. Toda vez que ela volta para estudar, ela lembra. Mas quando ela se afasta, ela esquece. Porque o sábio, ele está somente naquele instante ali na pessoa. Porque ele é o que sabe, é o que armazena informações e ele tem sede de conhecimento. Então, como é que você faz para utilizar o sábio? Você faz anotações. Você faz anotações. Você transcreve o que você está aprendendo. Então, você leva esse conhecimento. Nas vendas, é quando você faz o script. É quando você estuda o script. É quando você estuda e escreve o script.
Então, quer ensinar alguém a aprender muito rápido com o sábio, faz a pessoa ler e transcrever o script. A pessoa está carregando o conhecimento para fora daquele ambiente exclusivo de aprendizado. No nosso caso aqui, Fernando, quando a gente treina um pré-vendedor, a gente faz ele repetir sem que seja com o cliente. Essa é uma forma também de ativar o sábio, ou ele tem que obrigatoriamente escrever? Ele tem que escrever, porque se ele só repete, só fala, está naquele ambiente a informação do sábio. O sábio ele se localiza em ambientes. Ele não é algo que é comum, a não ser que a pessoa ensine. Para quem está ensinando, o sábio está presente. Para quem está aprendendo, ele está presente só momentaneamente. Uhum. Então a pessoa tem que carregar aquela informação de um outro modo, materializar ela. Eu, como estudo PNL, também dou aula de PNL, é importante que a pessoa use os 3 canais sensoriais para aprender, que é o canal visual, ela está vendo a pessoa ensinar, ela está ouvindo o que a pessoa está dizendo, e ela também tem que escrever para usar o canal sinestésico. Aí você metaboliza o conhecimento. Uhum. Esse é o sábio. Então o sábio agora ele sabe a jornada. E aí o sábio, ele, quando chega no final, que é o próximo arquétipo agora, vai começar uma nova jornada. A jornada do inocente mais sábio. Mas nesse momento, para finalizar, é o bobo da corte. O bobo, que também é conhecido na minha visão, aí, na minha teoria, como o alegre. Eu não uso só o nome bobo, porque o bobo ele tende a ser desvalorizado, né, no final da rota dos arquétipos. E na minha opinião, não. Ele é a comemoração. Ele é a vibração. Então você conseguiu, aprendeu, agora conquistou, vendeu, comemora. Toca o sino. Toca o sino. É isso aí. Toca o sino. Porque ao tocar o sino, você chegou no último arquétipo. Você fez toda a jornada. Você concluiu o processo e provavelmente vendeu. E ao mesmo tempo que você faz isso, se você não conclui, né, não faz, né, o ato de tocar o sino feliz, esse arquétipo ele vai se manifestar em outra área da vida. Ele vai te atrapalhar. Ele vai ser alguém que vai fazer você comemorar de uma maneira descontrolada. Ele faz comer demais, que ele é conhecido como glutão, ele é conhecido também como trapaceiro, ele é conhecido como inconveniente. Então ele faz várias brincadeiras fora de contexto para gerar na pessoa extravasar aquele arquétipo. Então você tem que controlar ele. Então comemora na hora certa, faz sempre brincadeiras no momento certo, e isso você está dando vazão para ele, e ao mesmo tempo ele está se potencializando. Ele está sendo utilizado com inteligência, mas ele vai ter que ser usado de um jeito ou de outro. Todos eles precisam de espaço na nossa vida. Nós temos que dar espaço para cada um deles, senão eles entram de maneira inconsciente, nos carregam para lugares, para lados, para formas de fazer que a gente não sabe o que está acontecendo, porque eles precisam da luz, precisam de estar ali. Então, nas vendas, utilizar os arquétipos vai te dar uma capacidade de resiliência, vai te dar uma capacidade de inteligência, vai te fazer aprender muito mais rápido, vai te fazer compreender mais o funcionamento do outro, vai saber identificar quando a outra pessoa está em um determinado arquétipo. Não tem como vender para o arquétipo do órfão. Arquétipo do órfão também é conhecido de maneira positiva como pessoa comum. Pessoa comum é aquela pessoa que todo mundo vai para um lado e ele vai também. Não é aquele Maria vai com as outras, né? Que é a pessoa comum. Só que a grande maioria das pessoas é pessoa comum. Só que quando está em pessoa comum, ele não tem capacidade econômica. Mesmo que a pessoa não tenha muito dinheiro, se ela está com o arquétipo da pessoa comum, ela não consegue fazer algum esforço para fazer um pagamento de um valor mais alto. Porém, quando você ativa outro arquétipo nessa pessoa, na própria pessoa que usa esse arquétipo de pessoa comum, aí ele entra com a capacidade. Ele tem capacidade aí. Mas nesse aqui ele não tem. Então você vai ter que ver. Quando a pessoa está reclamando, não adianta tentar vender para ela. Primeiro tem que tirar ela da reclamação, tem que conduzir ela pela jornada dos arquétipos, fazer a volta para chegar lá no mago para ela poder ter capacidade de pagar. E me dá um exemplo de como a gente pode aplicar isso numa venda, como fazer essa estratégia. Vamos lá. Então olha só, vou começar a atender um cliente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos chegar num objetivo. Qual que é o seu objetivo comprando esse produto? Ele vai dizer tal coisa, beleza. Bom, então nós vamos buscar esse objetivo juntos. Nós sabemos que ao alcançar ou buscar esse objetivo vão acontecer alguns empecilhos. Nem tudo vai ocorrer da maneira que a gente espera. Muitas vezes vai aparecer alguma dificuldade no caminho, não é? Claro. Pois é. Mas para isso a gente tem um plano. A gente já sabe que isso pode acontecer. Então tu fica tranquilo porque a gente tem aqui um passo a passo que a gente vai te conduzir nesse processo. E ao utilizar esse passo a passo, você vai ser beneficiado de várias formas. Tá entendendo onde é que eu já tô? Já tá no... tá no caridoso. Então, no caridoso. Você vai ser beneficiado de várias formas. Então, eu já antecipei o fato de... Veio no guerreiro, no caridoso. Entendeu? E agora, nós vamos buscar várias alternativas para alcançar esse objetivo. Mas, para isso, a gente tem que deixar para trás aquilo que parou de funcionar. Destruidor. Tá entendendo? Agora, nós temos que fazer um acordo, eu e você.
Nós vamos ter que ir até o fim. Mas para ir até o fim, nós temos que visualizar, já imaginar como é que vai ser o final. Mas aí tu vai ter que tomar uma iniciativa, tu vai ter que assumir a responsabilidade de realmente fazer isso aí. Você vai fazer o que a gente combinar? É o mago. Pois é. Não, esse é o Governante. Isso. Aí nós vamos usar todos esses recursos que nós constituímos, que nós vamos usar na mentoria, para fazer com que você entenda, aprenda exatamente como fazer isso para chegar lá no final e alcançar todos os teus objetivos. E aí você vai comemorar. Aí passou pelo mago, sábio e o bobo. alegre. Eu só não entendi aqui, quando a gente... o mago seria pro cara pagar, né? Mas foi quando tu falou, você vai pegar todos esses objetivos, todas essa metodologia, etc. E o sábio aqui que eu não entendi. Vamos lá. Eu levei ele até o final. Você vai aprendendo. Vai aprender, sábio, ele vai comemorar e tudo mais. Como é que ele tá agora? Como é que esse cara tá? Quando ele chegar lá nesse final, quando ele passou por toda essa jornada, como é que eu levei ele? Como é que ele se sente ali? Seguro, não sente? Pô, ele tá pronto pra comprar. Então ali tu ativa o mago dele pagar. Foi dado toda a jornada pra ele. Foi dado toda a jornada pra ele. Mas assim, então, além de eu desenhar toda a jornada passando por todos os arquétipos, eu posso ativar arquétipos específicos em alguns outros momentos pra ele. Depois de alinhar o cara. Depois de alinhar o cara. Tu Depois entendeu? que eu desenhei a jornada com ele. Aí tu pode entrar em qualquer um deles. Isso, que é o pra cada momento. Perfeito. Então, por exemplo, se eu cheguei no final, passei por tudo isso, se esse cara ainda tá um pouco com dúvida, tá com objeção, aí que possivelmente está aparecendo o órfão, eu tenho que utilizar o guerreiro pra combater o órfão aqui nesse momento. Isso. Aí eu tenho que, ele precisa pagar, então eu tenho que ativar o arquétipo do mago pra ele tomar a decisão. Perfeito. Legal. É exatamente isso. Tá, eu tô com uma objeção. Aí você vai lá, o guerreiro mostra o plano e mesmo assim não adiantou. Vai ter que ir no explorador junto com ele. Cara, vamos encontrar juntos aqui, então, uma forma, né, de você conseguir fazer isso. Vamos explorar as possibilidades. É que nem um jogo de xadrez aqui. É muito legal a gente entrar nesse ponto, porque quando eu começo a conhecer as peças do jogo, eu começo sempre a estar um passo à frente do meu cliente. Eu sempre falo que o papel do vendedor é estar um passo à frente do cliente. É ele que tem que conduzir a conversa. É ele que tem que direcionar ou induzir o cliente a falar aquilo que ele quer ouvir. E quando eu adiciono esse conhecimento de arquétipo, eu consigo trazer mais elementos e mais ferramentas para o meu vendedor ter o controle da situação. Porque não importa o que aconteça, se ele colocar dentro desses 12 quadrantes que a gente pode imaginar aqui, dos arquétipos, eu sempre vou ter um para combater o outro. Isso. Então, peraí. Se eu identifiquei que esse comportamento do clã é o comportamento lá do destruidor ou do órfão, eu vou utilizar o comportamento do guerreiro para combater. Se eu tenho uma outra objeção, eu vou utilizar o comportamento do criador para fazer esse cara visualizar e se sentir um pouco mais confiante. Então, é uma ferramenta que é totalmente racional, por mais que atue lá no inconsciente, que é irracional. Perfeito. Mas ela é uma ferramenta racional. Que o meu papel como vendedor, para me tornar um super vendedor, é ter o domínio disso. Isso. Então, olha só. Treinar para ser racional e trabalhar com os arquétipos. É tirar do subconsciente e trazer para o consciente. É aquilo que a gente faz lá com o processo de venda, processo de contratação de vendedor. A gente tira o processo de contratação de vendedor da parte subjetiva e transforma ela em conteúdos objetivos, que é a metodologia que a gente criou. Sim. E aqui é a mesma coisa. Tudo isso está no campo da subjetividade se eu não tenho consciência. E quando eu passo a ter consciência disso daqui, eu passo a ter domínio sobre esses arquétipos, cara, eu utilizo isso aqui, aqui. É um paralelo muito forte com os gatilhos mentais. A gente utiliza gatilho mental o tempo inteiro de maneira intrínseca. Só que quando é que eu começo a ter resultado maior com gatilho mental? Quando eu saio do intrínseco e começo a utilizar de maneira intencional. Opa, eu vou utilizar isso aqui agora por conta disso. É o lance da intenção. Perfeito. Cara, sensacional. Eu curti demais entender e me aprofundar. Já tinha ouvido falar de alguns dos arquétipos, já tinha estudado um pouquinho, mas nunca tinha utilizado ele numa linha de raciocínio tão grande e nunca tinha entendido como que eu posso me apropriar isso como uma grande ferramenta para o meu dia a dia. É isso aí. Foda. Muito foda. A gente pode até utilizar dentro do marketing em si, antes da técnica de venda ali, para trabalhar os arquétipos dos clientes, né? Para acionar acionar a parte boa de cada arquétipo, né? Para tirar a parte negativa, bem interessante. E eu acredito, né, Fernando, que essa jornada dentro do início ali da venda, acho que é muito importante, né? De tu trazer
essa jornada já para o cliente, falar, ó, a gente vai passar por arquétipo 1, 2 até o 12 aqui e fica comigo, confia em mim. E tu dando esse caminho já dá uma confiança muito grande nele e já é um start muito grande na venda, né? Eu não utilizaria assim diretamente essa informação. Falar porque que vou passar o arquétipo. Se tu fala de arquétipo. Não, eu digo. Não digo dizer o arquétipo 1, 2 até o 12. Sim. Mas falar na jornada como tu falou, sem citar os arquétipos. Isso, a gente vai falar para ele: olha, a gente vai ver todas as etapas, né, para que você tenha total confiança sobre o que a gente vai trabalhar aqui nessa sessão. Foi o que eu quis dizer. Não dizer a jornada pelos arquétipos, mas. Não, porque a gente vai passar aqui pelo caridoso, Não, se tu colocar o nome arquétipo, já parou. O cara, o que é isso, né? E no final, tu vai ser o bobo da cor. Aí o cara vai ficar maluco. Na real, ele, no final de tudo, ele vai ser o alegre, né? Que a gente tem que desconstituir isso, e o sábio mais... um inocente mais sábio. Ele retoma, né, a volta, quando ele passa pela jornada, ele é o inocente mais sábio. Aí tu vai levando níveis, né? Agora me responde uma coisa. Como é que eu conecto tudo isso com a metafísica da venda que você tá falando? A metafísica da venda é o que está antes do vendedor começar a vender. Porque o que acontece? A maioria dos vendedores, quando recebe a objeção, ele já se frustra, ele já diminui a intensidade, ele já vai para o próximo cliente com uma certa necessidade, né? E aí, quando tu trabalha a metafísica, trabalha o que vem antes, trabalha a mentalidade, você já prepara essa pessoa, né, para que quando ela receba o não, ela já saiba como trabalhar com a resiliência, já saiba como esperar isso, como o arquétipo do órfão, por exemplo. Você já trabalha também na pessoa, por exemplo, um gatilho que eu utilizo muito, que é uma âncora, né, um gatilho que ativa um estado de poder, que também está dentro da metafísica da venda. O que é isso? É, por exemplo, fazer o vendedor lembrar de um momento da vida que ele conseguiu fazer uma grande venda, ou que algo aconteceu extraordinário na vida dele, que ele sente muita alegria, muita força, muita felicidade, ou muita determinação. Se ele lembrar desse período na vida dele, se ele lembrar dessa cena, se ele lembrar desse momento, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar a confiança interna. E aí você faz um movimento, por exemplo, até estou usando a pulseirinha aqui, ó, que é a pulseirinha do agora. Eu uso o seguinte, ó, a pessoa... ela lembra do momento, né, onde ela foi muito bem, alcançou um grande objetivo, fez uma grande venda, aconteceu algo muito bom na vida dela. Ela respira fundo, fecha os olhos, fecha a mão, né, e fala a palavra agora. Quando ela faz isso, ela ativa nela uma âncora, um gatilho, que é a mão fechada e falar a palavra agora. E depois de um certo tempo não precisa nem falar mais a palavra. Simplesmente fechar a mão já ativa nela. Isso é a metafísica também. Porque você ativa um gatilho inconsciente de que um movimento representa uma sensação interna. Este conhecimento que nós trouxemos aqui é uma parte da metafísica, que é a racionalidade sobre que pode acontecer alguma coisa, sabendo a conduzir esse processo. Então isso está atrás das minhas técnicas. Está dentro do meu inconsciente já. Porque quando a pessoa vai lá e dá uma objeção, eu já estou preparado para ela. Porque ela vai acontecer. Eu já sei que ela vai acontecer porque o órfão vai aparecer. Eu posso estar vendendo 10, vai aparecer o órfão daqui a pouco. Ele vai acontecer qualquer coisa, vai acontecer qualquer problema, vai cair o celular no chão. A gente já sabe disso. Principalmente se a pessoa está num processo de crescimento. E principalmente se o inocente dela tomou uma decisão forte. Então, a metafísica da venda é a preparação real para que a pessoa realmente consiga alcançar os objetivos dela. Na minha visão, sem a metafísica das vendas, as vendas não têm a capacidade de alcançar o objetivo máximo. Por isso que eu falo que é vendas em comum. Que é a metafísica em primeiro lugar, e depois vem a técnica, depois vem o passo a passo, depois vem o conhecimento. Legal. Primeiro eu trabalho o vendedor, primeiro eu trabalho minha mentalidade, primeiro eu me trabalho para depois eu ir para o campo de batalha e conseguir executar processo, conseguir executar ferramentas e qualquer outra coisa que tem que ser necessária. Qualquer coisa fica mais fácil depois que tu já trabalhou a parte da metafísica. Quando eu estou me corrija se eu estiver errado, mas primeiro eu me adequo ao estado ideal para depois eu ir para o campo de batalha. Então, se eu estou no estado de espírito, de corpo correto, os resultados eles vão ser mais fáceis, independente do método que eu vou utilizar. E tem mais, olha só. Por exemplo, agora, já que tu entrou nesse assunto da metafísica, por exemplo, eu vou fazer uma ligação. Eu não posso fazer uma ligação num estado qualquer. Eu preciso estar no estado necessário, ideal, adequado, para fazer aquela ligação. Então, por exemplo, a pessoa está num home office. Ela vai fazer uma ligação na cama de pijama. Sim. Se ela vai fazer uma ligação sentado no banheiro. Vai fazer uma ligação, né, totalmente atirada no sofá. Qual o resultado que ela vai ter? Já é esperado. A informação chega antes do que a palavra. E eu costumo dizer também que a palavra já é póstumo. Ou seja, quando a pessoa fala
a informação já foi antes. Então, a metafísica também eu cuido do que eu faço antes de fazer. Eu me preparo primeiro. Então, isso serve para ligação, serve para mandar um WhatsApp, serve para você atender o cliente numa videochamada, serve para você, então, principalmente, atender um cliente fisicamente, pessoalmente. Então, é o que vem antes. Antes da ligação... Antes da ligação, a preparação, fazer a âncora. Por exemplo, lá no Toca o Sino, pode ter uma palavra-chave que as pessoas têm que acionar, e tu faz um condicionamento neuroassociativo, você trabalha as pessoas para pensar naquela palavra, pensou naquela palavra, naquele gesto específico, né? Ele pode fazer isso aqui, ó, sem o sino. Ele pode fazer isso aqui. Ele fez isso aqui... O sticker do Lucas. Do Lucas, Diglin. Então, assim, ó, ele condicionou o cérebro, ou seja, aí tu vai lá, qual que é o condicionamento? Aí vem a linguagem hipnótica, né? Que é uma outra informação. Então, vai fazer isso aqui, toda vez que... Aí tu vai lá, toda vez que você fizer isso aqui, automaticamente você vai entrar no estado de concentração necessário para fazer a venda. Você está preparado para a venda toda vez que fizer isso aqui. Então, antes de fazer uma ligação, faça isso aqui. Antes de fazer um contato via WhatsApp, faça isso aqui. Antes de entrar numa videochamada, faça isso aqui. Todo o seu corpo vai responder a esse gesto aqui. Só que para isso, você vai ter que juntar todas as pessoas, né, numa sala ali, no seu local, respira fundo todo mundo, começa a imaginar o melhor momento de venda, a maior venda que você já fez, o melhor momento que você já teve. Todo mundo respira fundo agora, imagina essa cena e quando você sentir o estado emocional, que você está pronto para isso, faz esse movimento aqui. Faz esse movimento, todo mundo agora, fazendo esse movimento. Fez o movimento, ok, agora abre os olhos, toda vez, aí tu vai com comando hipnótico, toda vez que você fizer esse movimento, você vai entrar nesse estado que você está agora. Âncora. Tu liga os dois, né? Ligou os dois. A tangibilização do sentimento junto com o movimento. Isso, entende? Legal. Toca o sino significa automaticamente o estado de prontidão. Aí tu faz um condicionamento neuroassociativo. Muito bom, muito bom. Porque às vezes a gente simplesmente mentaliza e daí não liga os pontos, né? Isso. Muito bom. Então o condicionamento existe o gesto, existe o pensamento e existe a verbalização. Toca o sino. Toca o sino é a palavra, esse aqui é o gesto e o sentimento automaticamente é acionado. Massa. Isso é PNL, aí, programação neurolinguística. Programo o meu cérebro através da minha linguística, que é o que eu estou falando, e também da minha postura. Legal. Incrível. Cara, foi incomum demais esse podcast. Incomum real. Não, sério, foi uma aula, curti demais entender e fiquei muito afim de estudar cada vez mais sobre esse assunto, entender como é que a gente pode levar da melhor maneira possível para o nosso time todo esse conhecimento, porque é uma pecinha muito importante, é uma ferramenta muito forte que a gente pode colocar na mão dos nossos super vendedores, né? Então, achei fantástico. Agora, eu gosto muito da gente deixar uma sacada para a galera que está ouvindo. Então, Cleon quer começar? Fernando, você quer começar? Qual que é a sacada que você deixa pra gente que tá ouvindo? Cara, a sacada é o seguinte, ó. Sempre procure melhorar, independentemente do estado que você esteja. Você já alcançou um grande objetivo, legal. O que dá pra fazer mais? Eu ouvi uma frase até esses tempos do Elton Euler, e até vou repetir aqui. E isso pra mim fez muito sentido, que existe vida depois do tá bom. Cara, isso aí pra mim foi espetacular, sabe? E isso eu tô usando na minha vida. Então, existe vida depois do tá bom. Sempre há uma forma de melhorar. E se você puder, melhore agora. Outra coisa, ative a sua melhor versão no estado presente. Por isso que tem esse gesto. Ó. Pega a sua mão, fecha a sua mão, olha para ela e fale agora. Faz aí agora, quem tá assistindo. Faz assim, ó, fecha a mão, olha assim. Ó. Respira, lembra de um momento da sua vida que você foi muito bem e fala agora. Cara, isso aí vai te trazer para um estado presente. Consequentemente, você vai prestar mais atenção e vai utilizar mais a sua capacidade. Então, use mais a sua capacidade. Boa, legal. Para mim, saber dos arquétipos, os pontos positivos e negativos e como contornar isso, racionalizar cada arquétipo e melhorar teu comportamento, tuas ações através disso é incrível. Cara, a sacada que eu deixo é você entender que você ou o seu vendedor precisa sempre estar um passo à frente do cliente. E tudo que a gente tiver de informação, de ferramenta para estar um passo, 2 ou 3 passos à frente do cliente é fundamental. E conhecer os tipos de arquétipo e como utilizar ele, como ativar esses arquétipos no seu cliente é um passo muito importante para você comandar as conversas de venda. Então, lembre-se, um passo à frente do cliente sempre, porque isso garante que você que vai conduzir o cliente para o teu fechamento. Aumentar as vendas é conduzir o cliente para tomar a decisão de compra. E esse é o teu papel como gestor, o teu papel como dono é trazer o teu time para treinar e ficar preparado.
E, cara, esse podcast aqui é uma aula. Você tem que colocar o teu time a assistir. Se você for dono, se você for gestor, se você for vendedor, você precisa pegar papel e caneta na mão e assistir. Por último, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável, Fernando, te ter aqui. Volte sempre. As portas do Toca o Sino estão abertas para você. Obrigado. E, cara, o nosso convidado toca o sino. Então, vou te convidar para tocar o sino, mas com força, hein? Tá, eu tava louco para tocar esse sino aqui já. Bora! Aê! Valeu!